Fala, lucradores! Júnior Rafael mais uma vez aqui, e nesse vídeo vamos falar então sobre as melhores ações de dividendos para 2023. Então eu não vou só trazer aqui uma lista de ações, eu não vou simplesmente trazer aqui 3 ações para vocês, eu vou mostrar como encontrar essas ações para que vocês possam fazer isso a qualquer momento e não dependam de vídeo de outras pessoas. Inclusive eu não recomendo que você faça algum investimento somente por assistir algum vídeo, porque alguém te falou que esse era o investimento certo. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre investimentos, saber como encontrar boas empresas, já curta esse vídeo, isso é muito importante para o meu conteúdo, para o meu trabalho continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, não tem nenhum custo e eu garanto que você não vai se arrepender. E sem enrolação, então vamos direto para o que interessa. Então, pessoal, vamos para a tela aqui do meu computador, onde eu vou mostrar para vocês na prática como nós vamos fazer essa busca, o que nós precisamos buscar nessas empresas. Então, como vocês podem ver, eu já estou no site Status Invest e aqui então eu fui em ações, busca avançada, justamente então para eu colocar alguns filtros aqui para eu buscar empresas. Então, se eu busco empresas de dividendos, eu vou ter que colocar aqui algum filtro no dividend yield. Então, eu quero empresas que são boas pagadoras de dividendos. Então, eu vou colocar aqui 6% como o mínimo de dividend yield que eu quero. Isso é muito importante colocar esses filtros já para você tirar algumas empresas que não se encaixam em alguns requisitos importantes. E por que eu coloquei aqui 6%? Porque historicamente 6% é um valor interessante de dividend yield, de receber então de dividendos por ano de pagamento então de uma empresa. Inclusive tem um livro aqui do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações, onde ele seguia exatamente essa estratégia de buscar empresas que pagavam mais de 6% de dividendos ao ano. Então isso é uma estratégia bem interessante. Tem investidores consolidados muito conhecidos que seguiram essa estratégia, ainda tem investidores que seguem, e quando se procura por dividendos, 6% é o mínimo que você deve buscar numa empresa para ela ser considerada uma boa pagadora de dividendos. Atualmente a taxa Selic está em 13,75%, mas não tem como pegar a taxa Selic como base nos momentos atuais que ela está tão alta. É muito difícil você conseguir ter empresas que pagam esse dividendo consistentemente. É claro que você vai encontrar empresas que no momento estão pagando dividendos mais altos que isso, inclusive. O problema é a consistência, manter essa taxa elevada. Então isso não costuma acontecer, por isso 6%. E no máximo não vou mexer, então de 6% para cima. O PL também é interessante você colocar alguma coisa aqui, porque o PL é o indicador que representa então o preço sobre o lucro. E normalmente as empresas boas pagadoras de dividendos, elas têm PL baixo. Se você verificar, você vai ver que isso é verdade. Então eu vou colocar aqui o mínimo de 0,01. E por que isso? Porque eu quero então empresas que tenham um lucro. Se eu não colocar nada aqui no PL, vai entrar todas as empresas, inclusive empresas que têm prejuízo. Se eu coloco o PL mínimo de 0,01, isso significa que só vai aparecer empresas que tenham um PL acima disso, ou seja, que tenham um lucro. E isso é muito importante. E no máximo, aqui também varia muito, mas eu quero no máximo empresas com PL de 20. Então esse é o máximo dos máximos que eu aceito nesse indicador, e muitas vezes, depois de formar uma lista, eu começo a diminuir esse valor para diminuir justamente essa lista. Normalmente vai aparecer bastante empresas e aí eu vou diminuindo um pouco o indicador PL para diminuir um pouco essa lista. O próximo indicador que eu gosto de olhar é margem líquida. Eu gosto de empresas que tenham boas margens. Se eu quero empresas boas pagadoras de dividendos, elas têm que ter uma margem líquida boa, senão elas não vão conseguir manter isso a médio e longo prazo. Então a margem líquida eu quero pelo menos 10% de margem líquida. Isso aqui então é mais um indicador que eu costumo olhar aqui para fazer essa análise de empresas, de ações pagadoras de dividendos. A mesma coisa aqui para dívida líquida sobre o patrimônio. Eu quero empresas que tenham no máximo uma dívida líquida sobre o patrimônio de 0,6. Esse é o máximo que eu aceito
aceito que essa empresa tenha de endividamento, já é um endividamento elevado, é mais da metade do patrimônio de dívida líquida, é bastante, mas eu coloco esse filtro aqui para tirar justamente empresas muito endividadas. Eu não coloco o mínimo aqui, porque empresas que têm dívida líquida sobre patrimônio negativo, significa que a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso é muito interessante. Então, por isso que eu não mexo no mínimo, só no máximo aqui eu coloco então 0,6. O ROI é outro indicador que eu acho muito interessante, é o retorno sobre o patrimônio líquido. E se eu quero empresas boas pagadoras de dividendos, elas têm que ter um bom retorno sobre o patrimônio líquido. Então, eu também coloco que eu quero no mínimo 10% aqui. No máximo eu não mexo, porque quanto mais melhor. Então, no mínimo um ROI de 10%, isso eu acho muito importante para colocar de filtro para buscar por empresas. Liquidez corrente, eu quero empresas que tenham no mínimo uma liquidez corrente de 1. O que isso quer dizer? Que essa empresa, então, se ela tem o indicador 1, ela tem exatamente o suficiente para pagar todas as obrigações, todas as dívidas de curto prazo. Então, se ela tem esse número igual a 1, se esse número for maior que 1, significa que ela tem mais do que o suficiente para pagar todas as dívidas, as obrigações de curto prazo. E isso é muito importante. A empresa precisa ter o suficiente para pagar esses endividamentos, essas obrigações de curto prazo. Por isso que eu coloco também esse indicador aqui. O próximo indicador, então, são os CAGRs, que é, então, da receita de 5 anos e dos lucros de 5 anos. Eu quero empresas que tenham um crescimento, que cresçam ano após ano a receita e o lucro. Então, eu coloco também aqui esse filtro e eu vou colocar aqui um valor conservador de 5% como mínimo. Eu quero que elas cresçam a uma taxa média composta de pelo menos 5% ao ano. E do lucro, a mesma coisa, 5%. Isso que eu estou colocando aqui é uma taxa conservadora. Inclusive, quando surge a lista, se ela é grande, eu começo a aumentar esse indicador aqui também, colocando, por exemplo, 10% como a taxa mínima. Então, isso é um indicador que eu vou ajustando de acordo com a lista de ações que aparece para mim. O próximo indicador, então, é a liquidez média diária. Eu coloco aqui que eu quero empresas de pelo menos R$1 milhão de liquidez média diária. Eu preciso de empresas com boa liquidez para não ter nenhum problema com liquidez, se eu quiser comprar ou vender. Empresas que têm bastante negociação também têm mais segurança quanto a isso. Você não vai ter dificuldades para se desfazer do investimento se precisar, ou para comprar, inclusive, porque se a liquidez é baixa, até comprar é difícil. Muitas vezes, se a liquidez é muito baixa, digamos que a ação a mercado está a R$25, mas você pode ter problemas por causa da baixa liquidez e ter que pagar R$26, R$27. Então, a liquidez é muito importante para você conseguir comprar e vender com facilidade. Então, por isso que é um indicador que eu coloco também. E o valor de mercado aqui pode colocar, se você quer empresas boas pagadoras de dividendos, você pode colocar aqui algum valor que você acha no mínimo, por exemplo, uma empresa que tenha pelo menos valor de mercado de R$1 bilhão, mas eu não vejo como uma necessidade, pelo menos agora. Talvez depois, então, para diminuir a lista, seria um indicador que eu ia olhar. E aí você vai em buscar, e aqui me apareceu, então, essa lista. Vamos ver quantas ações são. Aqui são 3, 5, então são 15 ações. Essas 15 ações aqui entraram nos primeiros filtros que eu mostrei para vocês. E agora, na verdade, a recém está começando a análise, começando a pesquisa, e agora sim que vai ter muito estudo para você encontrar, então, as melhores empresas pagadoras de dividendos. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, digamos aqui a Rome3. Eu vou abrir aqui essa empresa. O que eu olharia agora? Eu ia começar olhando, então, para o histórico de cotação, para eu ver justamente se é uma empresa já negociada há bastante tempo. Como está mostrando aqui, está mostrando exatamente 5 anos, então a empresa já está listada há mais de 5 anos. Isso é importante. Se você quer empresas pagadoras de dividendos, não pode olhar para empresas muito novas que recém entraram na bolsa. Isso é um perigo muito grande, tem muita oscilação, então não é um ponto interessante para pagadoras de dividendos. Atualmente, então, com certeza ela está com o dividend yield acima de 6, porque foi um filtro que eu coloquei lá no momento, mas você não pode olhar só para o momento atual, você tem que olhar, então, para o passado também. Aqui, ó, é uma ação ordinária, tem 100% de tag along, isso também é muito importante. Então, vamos aqui, ó, em dividend yield, eu vou olhar o histórico, e aqui que eu começo, então, a prestar mais atenção. Normalmente, eu olho pelo menos 5 anos desse indicador aqui, e esse indicador, então, ele tem que ter, na média, mais de 6% nesses últimos 5 anos. Isso também é fundamental. Não adianta agora a empresa, por exemplo, tá com um dividend yield de 20%, e aí você abre o histórico dela, a empresa não pagava dividendos em nenhum momento antes, porque pode ter acontecido qualquer coisa,
empresa pode ter vendido alguma fábrica, algum ativo que ela tinha e a empresa está muito mal financeiramente. Então o preço da ação vem caindo muito nos últimos anos e essa venda que a empresa fez, ela distribuiu o lucro com os acionistas. Então entra um dividendo nesse momento e a empresa com o preço da cotação muito baixo pode dar um dividend yield muito alto, já que você pega então justamente os dividendos pagos nos últimos 12 meses e divide então pelo preço atual da ação. Se o preço estiver baixo, vai dar um dividend yield alto, então isso pode enganar muito. Então eu olho pelo menos 5 anos de média aqui para mim ver então se essa empresa se encaixa nesse perfil. Esse aqui é começando então a análise. Então eu vou olhar outros números, o endividamento também, como já coloquei alguns filtros de endividamento, já dá uma boa selecionada aqui nas ações, mas eu olho mais, eu olho a margem, olho indicadores de rentabilidade, de crescimento. Então justamente aqui ó, tem um crescimento interessante. Eu olho também a consistência no pagamento de dividendos, coloco aqui no máximo e aí você pode ver se ela paga todo ano, paga 2, 3 vezes ao ano. Tudo isso é importante você analisar. Então isso é uma análise aqui inicial que você vai fazer para encontrar ações de dividendos. Tudo isso você começa a fazer e aí você vai olhar também os números da empresa, se é uma empresa aqui, por exemplo, vamos aqui na DRE, se é uma empresa então que vem com resultados crescentes, que seria então o lucro, a receita líquida, tudo crescendo ano após ano. Isso é muito importante, uma empresa que vai melhorando sempre seus resultados. Tudo isso aí é fundamental. E isso aqui é só uma análise muito básica que você vai fazer. Então não é tão simples assim de você chegar em bons investimentos. Você não vai conseguir fazer isso pegando 15 minutos, meia hora do seu dia e fazendo isso aqui. Isso aqui é uma análise inicial. Depois disso é analisado empresa por empresa, buscando então ver se a empresa tem saúde, olha todas as relações com investidores lá, o RI da empresa, buscando então mais números para ver se a empresa realmente é saudável, se não tem algum problema que não foi identificado por esses números. Então esses filtros aqui são todos iniciais. A partir de agora, cada vez você vai avançando, a cada empresa fazendo uma análise individual, inclusive do preço. É importante você fazer valuation dos preços para ver se a empresa então está abaixo do preço justo dela, se está perto do preço justo, se está acima do preço justo. Porque se, por exemplo, a Rome aqui é uma empresa que paga bons dividendos, você estuda ela tudo bem, muito bons números, empresa saudável, e aí você vai olhar para o preço da ação e ela está atualmente com preço muito acima do que vale a empresa. Nesse caso não vai valer a pena você fazer um investimento, porque não tem margem de segurança aqui. Mesmo que a empresa paga um dividend yield de 6%, se você comprar a empresa agora e ela está sendo negociada acima do que ela vale, tem um grande risco desse preço dessa ação se desvalorizar. E aí, desvalorizando, você acaba perdendo todo o rendimento que você ganha, porque você está perdendo no investimento. O que você investiu lá atrás agora vai valer menos daqui para frente. E aí, tudo que você recebeu em dividendos, você acaba perdendo ou acaba perdendo até mais do que esses dividendos que você recebeu. Então, isso é muito importante e por isso, então, não é tão simples você fazer um investimento. Você precisa tomar muito cuidado, leva muito tempo. Inclusive, meu irmão, que é analista CNPI, passamos um mês estudando e fazendo então uma carteira de dividendos e de crescimento. Essas carteiras então foram selecionadas, estudadas ação por ação, nesses passos aqui que eu mostrei para vocês, mas aprofundando muito mais em cada empresa individualmente, olhando muitos números, fazendo valuation das empresas para trazer então para vocês uma carteira recomendada de dividendos. Essa carteira de dividendos é composta por 10 ações, onde cada mês vamos avaliar as empresas, ver se realmente ainda são as melhores oportunidades ou se alguma empresa perdeu algum fundamento importante ou se surgiu uma outra empresa melhor do que uma das que nós tinha na carteira. Então cada mês é analisado e revisto então essa carteira para justamente entregar o melhor dessa carteira. E aqui então eu vou dar uma amostra para vocês aqui, são 3 ações que fazem parte dessa carteira recomendada. Deixa eu só pegar ela aqui, que são então essas 3 ações aqui. Eu apaguei as outras 7 justamente porque isso aqui vai ser disponibilizado exclusivamente para pessoas interessadas na carteira recomendada. E aqui então, por exemplo,
exemplo, 3 ações. A primeira é a Porto Seguro, é uma seguradora, e aqui pelo valuation feito então pelo meu irmão, que é analista CNPI, ela tem um preço teto que você pode então investir até R$30. E o que quer dizer isso? Não quer dizer que no valuation a empresa, então, o preço justo dela seja R$30, mas que até R$30, então, é um preço que ainda dá para investir na Porto Seguro. Assim, a mesma coisa para a Wi Soluções, que é também uma seguradora, até R$10 é o preço, então, teto para você entrar, para você investir nessa empresa, e a CEMIG do setor elétrico, então, até R$17. Então, isso aqui é um valuation feito, e tem, então, vários relatórios que nós disponibilizamos. Todo mês eu faço um vídeo atualizando informações da empresa, se houve alguma mudança na carteira recomendada, olhando então os resultados. Quando foi criada então a carteira recomendada, foi iniciada então uma carteira fictícia justamente para acompanhar então esses resultados. Então eu cadastrei no site Status Invest uma carteira de dividendos e eu coloquei então R$10.000 em cada uma dessas 10 ações recomendadas. Claro que esse dinheiro não é real, é só para nós acompanhar realmente os resultados que esses investimentos vão trazer. E aí, por exemplo, vamos acompanhando se a empresa valoriza, paga dividendos. Esses dividendos nós vamos usar então para reinvestir em empresas de novo, e aí nós vamos fazendo sempre esse reinvestimento, e com isso você consegue acompanhar então o crescimento dos resultados. Isso também traz muita motivação, mostra a possibilidade então de renda passiva que você pode ter. Também se o patrimônio vai aumentando, já que nós buscamos empresas que têm um potencial ainda de upside e não de downside, que teriam mais risco de cair do que de subir. Então tudo isso é avaliado, é uma análise muito criteriosa, muito complexa, não é simples de fazer. Inclusive meu irmão é analista CNPI, é a única certificação que existe para poder fazer então recomendação de investimentos, e existem vários critérios, várias regras que ele precisa seguir então para poder fazer essa recomendação de investimentos. Ele não pode investir nessas empresas recomendadas nem antes nem depois do relatório, então tem um período que ele não pode investir nessas empresas para não ter nenhum conflito de interesse. Então isso é muito importante também. Se você ficou com qualquer dúvida em relação à carteira recomendada ou inclusive sobre análise dos investimentos, só comentar aqui embaixo que eu estou disponível para ajudar vocês, e eu vou deixar então o link das carteiras recomendadas. Vocês podem dar uma olhada nos valores. O valor é muito barato mesmo, é um valor justamente para trazer um produto interessante para quem não tem muito tempo para analisar investimentos ou não quer realmente se dedicar, porque é difícil, não é tão simples de fazer essas análises desses investimentos. Então tem a carteira recomendada no link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Você pode dar uma olhada e ver se vale a pena para você. Mas não esqueça também de curtir esse vídeo, isso é muito importante para esse conteúdo chegar para mais pessoas, para o canal continuar crescendo, para que eu possa trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho da notificação para ser avisado toda vez que sai vídeo novo. Como de costume, então eu vou deixar na tela um vídeo, uma playlist que eu recomendo que vocês assistam. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!